Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Deus seja louvado por tudo. Nessa noite eu quero dar continuidade na série de pregações que Deus tem falado ao meu coração. Da outra vez nós lemos Malaquias capítulo 1, da qual Deus traz uma denúncia a respeito do povo de Israel que estava rejeitando a grandeza do amor de Deus. Israel perguntava: onde está teu amor? E Deus faz eles lembrar de toda a história do próprio povo de Israel, onde, sendo um povo escolhido por Deus, de como Deus amou aquele povo de tal maneira que separou um povo para ser um povo sacerdotal, para ser um povo que levasse a mensagem do Evangelho às outras nações, e o povo o rejeitou. O povo tinha acabado de sair da Babilônia, que estava cativo por 70 anos, e agora regressam à terra de Israel, reconstroem o templo e passam a ter uma religiosidade que não agradava a Deus. E agora no capítulo 2, nós temos uma outra denúncia do profeta Malaquias ao povo de Israel, agora em especial aos sacerdotes. Vamos ler Malaquias capítulo 2. Há uma denúncia forte, uma denúncia pesada da parte de Deus aos sacerdotes de Israel. E o capítulo 2, ele é meio que dividido em dois, que primeiro fala de uma denúncia de como os sacerdotes estavam violando a lei do templo, e depois fala da violação da lei do lar, ou seja, da lei do casamento. Por isso há uma mensagem de urgência. Uma mensagem de urgência. Urgente porque nós temos que abrir os nossos olhos, pois temos falado culto após culto que Jesus está voltando. E parece que quando mais nós falamos que o Jesus está voltando, muitas pessoas, eu não digo só aqui na igreja, eu digo a igreja do Senhor, no mundo inteiro, prega que Jesus está voltando e parece que o mundo só vai de mal a pior, incluindo cristãos que estão se deixando levar por essa vida pecaminosa, pelos prazeres do mundo. E sobretudo agora no capítulo 2, uma denúncia aos líderes da igreja, aos sacerdotes da igreja. E nós vamos ver que Deus traz uma mensagem pesadíssima à liderança de Israel naquela época. Vamos ler Malaquias capítulo 2. E já tem como subtítulo repreensão aos sacerdotes. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais, oferecidos em sacrifícios em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, e na verdade lhe dei para que me temesse. E ele me temeu, e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente.
Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Até aqui por enquanto. Talvez alguém deve estar pensando: mas eu não sou líder, não sou pastor, não sou presbítero, não sou nada. Não, talvez você não seja, mas o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Então essa mensagem é para nós também. Seja você líder, pastor, obreiro, músico, seja você cristão, o Senhor nos chama de sacerdócio real. Então cabe a cada um de nós a responsabilidade de pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Portanto, essa mensagem é para todos nós. Para todos nós. E aqui o Senhor diz que lançaria maldição até mesmo sobre as bênçãos que os sacerdotes lançavam sobre o povo. E o Senhor diz que já estava fazendo isso porque eles não tinham proposto no seu coração honrar a Deus. E qual mensagem de urgência para nós essa noite? De que forma nós honramos a Deus? Nós honramos a Deus com a nossa vida. O que estava acontecendo aqui é que os sacerdotes faziam todo aquele aparato religioso, todo aquele culto, aqueles rituais religiosos, mas o coração deles não estava em Deus. O coração dos sacerdotes, dos líderes do povo não estava em Deus. Eles faziam tudo o que precisava ser feito, mas com o coração em qualquer outro lugar, menos em Deus. Quantas vezes nós estamos vindo à igreja, fazendo os rituais religiosos, vindo à igreja, orando, ajoelhando, vindo cantando, pregando, mas o nosso coração está em outro lugar, não está em Deus. E de que forma nós honramos a Deus, senão com a nossa própria vida, com o nosso próprio ser, com o nosso próprio testemunho é que nós honramos a Deus. O nosso culto tem que ser um culto racional, um culto que vem adorar a Deus logo de dentro de nós. Porque vir à igreja, vir às quatro paredes é muito fácil. Muitos fazem, aliás, fazem melhor do que nós, outras religiões têm feito. Têm cultuado os seus deuses, têm cultuado inclusive alguns que se dizem cristãos, têm feito os seus cultos, os seus rituais, mas o coração está no mundo, o coração está nos prazeres mundanos, o coração está na carne, o coração está em outra coisa menos em Deus. E assim estava o coração dos sacerdotes diante de Deus. E Deus faz-nos lembrar de que Ele tinha feito uma aliança com Levi, feito uma aliança com a tribo de Levi, de que seria uma tribo que levaria o povo de Israel à lei, que ensinaria a lei, que ensinaria o povo os preceitos de Deus, e foi dado a nós hoje cristãos, na nova aliança, o ir de pregar o Evangelho, mas não só ir de falar, mas ir de viver o Evangelho, porque a nossa vida é um espelho da luz de Deus para aquele que não tem Deus. A nossa vida tem que ser um exemplo diário para aqueles que não têm Deus. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo de uma mudança diária, pois não adianta nada eu mostrar uma mudança dentro do templo, mas lá fora eu continuo a mesma coisa. Lá fora não adianta eu vir cultuar e o meu coração está entregue ao pecado, o meu coração está entregue na maledicência, meu coração está entregue à imoralidade sexual, meu coração está entregue à avareza, meu coração está entregue a todas as coisas que desagradam a Deus. Se o nosso coração está desse jeito, Deus aqui duramente diz através do profeta Malaquias: não adianta fazer esse culto para mim, porque esse culto para mim é como um excremento. Não adianta nada você vir fazer com o coração em outro lugar, porque para mim isso é como excremento. É isso mesmo que diz o texto: excrementos de animais. E além do mais, Deus diz: se você oferecer um culto dessa forma, se o teu coração está no pecado, está nos prazeres da vida, e ainda vem me oferecer um culto dessa maneira, eu vou lançar você junto com o excremento e tudo, porque para mim não presta. Talvez muitas vezes nós se sentimos justos, e Deus também fala que a nossa justiça é como panos de imundícia.
É muito sério isso, amados. A igreja do Senhor tem que acordar, a igreja no mundo inteiro tem que acordar, porque muitos lugares, muitos líderes estão oferecendo a Deus e levando muitos a pecar, levando muitos a tropeçar, e esse culto para Deus tem sido como um excremento fedorento e não presta, só serve para ser jogado no esgoto da vida, no esgoto desse mundo, porque para Deus não presta, porque o que presta para Deus é um coração contrito e quebrantado, um coração sincero que diz: Senhor, eu não posso, porque eu não tenho forças, mas eis-me aqui, usa-me a mim conforme a tua vontade, eu sou pecador, me perdoa, mas eis-me aqui, Senhor. E Deus diz que a lei, a palavra, a verdade estava na boca da tribo de Levi, mas a tribo foi se esquecendo, o sacerdócio foi se esquecendo de pregar a verdade, e quando pregava, pregava falsamente, fazendo acepções de pessoas. Quantas pregações nós temos ouvido por aí, favorecendo um grupo aqui, um grupo de político ali, fala o que o outro quer ouvir. Quantas vezes nós, muitas vezes, agimos de maneira a favorecer um grupo aqui, outro ali. Isso para Deus é horrível. Fazer acepção de pessoas para Deus é abominável. E mais grave ainda no versículo 8 diz: mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Meu Deus, já pararam para pensar que muitas vezes a minha atitude, a sua atitude pode estar levando muitos à queda, levando muitos ao erro? Mas como? Mas eu vou para a igreja, eu canto, eu danço, eu rodopio, eu falo em línguas estranhas, mas na rede social está vivendo uma vida mundana e pecaminosa, portanto a tua vida leva outros a errar, porque pensam que Deus é oba-oba, eu posso ir para a igreja e posso continuar pecando, posso continuar comendo bolotas de porco. Não, Deus nos chama para uma novidade de vida, é necessário mostrar uma novidade de vida, é necessário aquele que bebia, não beba mais, é necessário aquele que se prostituía, não se prostitui mais, é necessário aquele que se drogava, não se droga mais, é necessário aquele que disse: eu aceito a Jesus, tem uma vida totalmente transformada pelo Evangelho de Jesus. Pois somente assim nós mostraremos que nós somos uma nova criatura. Essa mensagem é para nós, queridos. É urgente nós analisarmos a nós mesmos, olhar para dentro de nós: Senhor, será que minha vida está levando outros ao erro? Ou será que a minha vida está levando outros aos teus pés? Será que a minha voz está levando muitos ao erro? Ou será que a minha voz anuncia o teu Evangelho? E não só a minha voz, mas o meu corpo, a minha alma, o meu olhar, o meu pensar. Senhor, nos perdoa, Senhor, se de tal forma nós estamos agindo. Pois eu não quero ser lançado fora como cocô. Pois é isso que o Senhor está falando. Que o culto de muitos tem sido como cocô, fedorento, e só presta para ser jogado fora. Deus está nos chamando a ter uma vida diferente. E aqui o profeta, usado por Deus, faz essa denúncia, essa advertência aos sacerdotes, e agora ele traz uma advertência ao sacerdócio do lar, aos homens de Israel. Nós vamos entender o porquê. Vamos ler no capítulo 10 em diante. O subtítulo diz: a infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo pai? Versículo 10. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens
casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: ó Senhor, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpria a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Aqui uma advertência aos homens de Judá, aos homens de Israel, que por um motivo ou outro se divorciavam e iam se casar com mulheres estrangeiras, o que era abominação. Deus disse bem claro na lei de Moisés que era proibido que um homem israelita se casasse com mulher estrangeira. Mas aqui era muito pior. Por qualquer coisa, os homens estavam largando as suas esposas e estavam se casando com outras, ou seja, estavam adulterando. Isso para Deus é abominável. E mais abominável aqui, trazendo para a nossa realidade, é que nós, agora digo para a realidade brasileira, vocês vão concordar comigo, mas o Brasil foi bombardeado dos anos 90 para cá com imoralidade sexual e adultério através de novelas e séries e tudo mais. A rede de mídia brasileira é demoníaca, pois insere na sociedade, no imaginário da sociedade, que trair é bom, de que sair com várias mulheres é bom, ou sair com vários homens é bom, de que tudo é uma maravilha. A imoralidade sexual é uma bênção, segundo a mídia brasileira, e segundo o entretenimento brasileiro e mundial até. Mas o Brasil é campeão na imoralidade sexual. Até vi um post hoje de um pastor que dizia: o Brasil é uma vergonha. Olhe para o Brasil, olhe para as outras nações. O Brasil é terrível. A imoralidade sexual no Brasil é terrível. Chega a sair pelo poro de suor do brasileiro a imoralidade sexual. Isso potencializado pela grande mídia brasileira, pelas novelas. Vocês vão lembrar, nós já assistimos as novelas. E trair era super normal, era bom até, não é? Isso é abominável para Deus. E hoje vemos pastores e líderes que têm 1, 2, 3, 4, se divorciaram trocentas vezes, estão aí, prestando culto a Deus. Amados, vamos levar a sério o Evangelho. Com Deus não se brinca, com o Evangelho não se brinca. É melhor então ficarmos em casa e fazer outra coisa, ser um ateu, do que prestar um culto com uma vida toda bagunçada, porque prestar um culto para Deus dessa maneira, Deus não vai aceitar, é perca de tempo. E essa é uma mensagem de urgência para nós, a nós honrarmos a Deus no culto, tendo uma vida de culto diário a Deus, não é só no culto de quarta, de domingo, na escola bíblica, não, é diário, como o pastor Rai tem falado, é diário, minha vida de culto. Por quê? Porque pessoas não crentes estão nos observando, e a minha vida e a tua vida é um testemunho vivo do Evangelho. Pregue o Evangelho, se possível for, use palavras, não é pelo muito falar, mas as nossas ações levarão muitos a Deus, ou levarão muitos junto conosco ao inferno. E o nosso lar também é um culto a Deus.
E aqui é um alerta ao lar, que o nosso lar venha a ser uma bênção, que o nosso lar venha a ser uma bênção repleta de Deus, que não é por qualquer picuinha, por qualquer briguinha que vai haver divórcio. Não, Deus não gosta, Deus odeia, a palavra de Deus diz, odeia o divórcio. Mas Deus diz que ama. Deus diz que ama esse santuário do casamento. Pois desde a criação do mundo, Deus estabeleceu o casamento. Homem e mulher. Uma só carne. Um só amor. Essa conexão, casal e Deus. Que nossa vida, que o nosso culto venha honrar a Deus e a sua palavra, que o nosso lar venha honrar a Deus e o seu evangelho, pois senão nós estaremos mentindo para nós mesmos, e o nosso culto será como excremento e seremos lançados para fora, seremos lançados no esquecimento. Que nós venhamos de cair em si essa noite, com essa advertência dura do profeta Malaquias aos líderes da casa de Israel, mas é um alerta para cada um de nós cristãos, que somos sacerdócio real de Deus na terra, sal e luz nesse mundo. Que nós venhamos de estar alertas à nossa própria vida, alertas ao que fazemos, como agimos, para que a nossa vida venha a ser um perfume suave de Deus, nessa terra e onde quer que a gente vá. Amém? Glória a Deus. Amém? Quero orar e continuamos no próximo capítulo. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pelo alerta, Senhor, do profeta Malaquias, Senhor, e que o nosso culto, que a nossa vida religiosa venha a ser uma vida verdadeira. Que nós não venhamos, ó Deus, de agir como agiu os líderes da igreja, os líderes do templo naquele tempo, Senhor. Que faziam culto só para favorecer uns e outros, Senhor. Faziam culto por fazer, mas tinham uma vida totalmente errada. Ao ponto do Senhor comparar este culto a dejetos de animais. Comparar as festas, a religiosidade e os rituais a excrementos de animais. Ó Deus, quão forte, quão pesada é esta palavra. Mas, Senhor, que esta palavra nos traga um sentimento de urgência, ó Deus, trazer a Ti um culto que honre o Teu santo nome. Que nós venhamos de nos consertar a cada dia, pois não queremos ser lançados para fora, mas queremos ser, ó Deus, trazidos para dentro da comunhão do Teu Evangelho, da comunhão do Teu amor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.